Olá, seja muito bem-vindo ao módulo onde nós trataremos sobre as plenárias ou auditórios, que é uma particularidade da atuação dos promotores nos eventos corporativos ou técnicos científicos. Eu vou dividir a minha tela com vocês para que eu possa compartilhar o conteúdo enquanto eu me apresento. Eu sou Sinara Cardoso e sou uma ex-promotora que acabou ascendendo na carreira no mercado de eventos e que hoje tem uma empresa onde eu treino e seleciono outros promotores e hostels também. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que nós possamos dar início ao conteúdo. Bom, como eu comentei com vocês, hoje eu tenho uma atividade em paralelo à minha empresa de eventos, que é a Tática, com sede em Salvador, mas com atuação em todo o Brasil e que este ano faz 15 anos. Então, eu acredito que eu tenha como compartilhar com vocês muito do que eu aprendi nessa jornada e principalmente aquilo que difere os bons promotores daqueles que são medianos, medíocres. Né? Hoje eu tenho uma atuação paralela com a área de treinamentos, mas o meu core business é organização de eventos. Eu tenho uma empresa, como eu comentei, que é a Tática Eventos, são mais de 1.000 eventos realizados de médio e grande porte, além de nós prestarmos consultorias a órgãos públicos e empresas privadas no treinamento da formação de equipes dos setores e departamentos de marketing, cerimonial e protocolo e eventos propriamente dito. Além disso, eu atuo com treinamento, com temas relacionados a eventos, a gestão de eventos, como a parte de cerimonial e protocolo, a estratégia de imagem e marca pessoal, a parte de etiqueta profissional e corporativa, dress code, imagem e outros temas que são relacionados justamente a essa apresentação e posicionamento dos profissionais para que isso reflita na sua atuação. Dando início ao conteúdo, quais são as principais competências e habilidades que alguém que contrata um promotor ou uma recepcionista, ele espera? Primeiro, conhecimentos técnicos sólidos a respeito da atividade que vai ser desenvolvida. Como se comportar e o que faz um recepcionista ou uma recepcionista. Por mais que seja uma praxe o contratante fazer uma reunião de briefing, dar orientações gerais, elas costumam ser particulares daquele evento. Ele não vai se preocupar em passar informações básicas de como ele espera que uma recepcionista, um promotor se comporte durante o seu trabalho. Ele pressupõe que você já tenha esses conhecimentos e saiba o que é inerente à sua função, à sua atividade. Por isso, inclusive, nós vemos tantas questões referentes à formação de panelinhas ou a não se dar tanta oportunidade a pessoas que são entrantes da área. O evento acontece ao vivo. Então, o contratante, ele não tem muito tempo de experimentar as pessoas, de fazer testes. Ele precisa pressupor que você conhece aquilo que você vai fazer, para o qual você está se dispondo a atuar. E para isso é importante que você conheça quais são as atividades inerentes à função de recepcionista e promotor e também tenha noções de outros conhecimentos que são complementares e adjacentes, principalmente cerimonial e protocolo, alguns pronomes de tratamento, enfim, coisas que estão dentro do universo de eventos e que o recepcionista, o promotor, ele vai lidar muito dentro do contexto principalmente corporativo, técnico científico. Além dos conhecimentos sólidos a respeito das atividades inerentes à sua função, é muito importante que você saiba trabalhar em equipe, ou seja, você esteja disposto verdadeiramente a ajudar pelo todo, pelo objetivo comum, sem ficar se preocupando com aquilo que diz respeito somente ao sucesso do seu trabalho. É preciso entender que um evento ele é uma engrenagem. Não adianta um setor funcionar bem e o outro nem tanto. A visão geral do participante é que o evento não foi positivo. Sempre que ele falar, o evento foi bom, mas
ou peguei uma fila enorme no credenciamento, ou a pessoa que estava na chapelaria não foi educada, não estava receptiva, não queria, não estava num bom dia de trabalho, tudo isso interfere no todo. Então, a gente precisa entender que eventos é resultado de trabalho em equipe. E para isso, você precisa ter outras duas habilidades muito importantes: relacionamento interpessoal, que é a capacidade, a habilidade de se relacionar com pessoas que têm, obviamente, perfis, culturas, formações, hábitos, entendimentos e visões diferentes de mundo e que podem discordar de você. Então, você precisa ter a articulação de trabalhar com pessoas que pensam e agem diferente e fazer com que o tratamento ele seja tranquilo e que não interfira, não impacte na atuação profissional e no resultado da equipe. E para isso, comunicação é uma coisa imprescindível. Você saber falar com clareza, com educação, com gentileza, de forma empática. O que é isso? Se colocando no lugar do outro, entendendo que poderia ser você, por exemplo, com necessidades como ir ao banheiro, fazer uma ligação, precisar sair mais cedo, enfim. Você precisa dominar a comunicação oral e, preferencialmente, também a escrita. Por mais que a comunicação escrita não seja tão necessária na função de promotor ou de recepcionista, pode acontecer de você ser solicitado a assessorar um produtor, um contratante, em alguma atividade onde você precisa escrever. Por exemplo, e eu vou falar mais à frente, quando você recebe as autoridades e vai eventualmente ajudar o mestre de cerimônias preenchendo nominatas, que são aquelas folhas pautadas que servem de embasamento para o registro de presença de autoridades. Imagine se você escreve uma palavra de forma errada ou sem concordar de forma correta o gênero ou esquecendo o plural. Então, certamente isso vai gerar um impacto na sua visão do todo, na forma como as pessoas vão lhe perceber profissionalmente. Então, mais do que a comunicação oral, que serve principalmente para as suas relações interpessoais e no resultado do seu trabalho em equipe, a comunicação escrita ela também é muito importante. E, por fim, uma outra habilidade que eu não posso deixar de comentar é o domínio de outros idiomas. Isso, na verdade, é uma habilidade que constitui uma vantagem competitiva. Quanto mais idiomas, além do português, você saiba bem, amplia, maximiza suas oportunidades de trabalho e, obviamente, também o valor do cachê. Então, você se empenhar no domínio, perceba, no domínio do idioma. Não adianta você se colocar para uma vaga de bilíngue ou trilíngue que você não domine e você acabar atrasando o trabalho da equipe porque você não consegue desempenhar de forma efetiva. Não funciona. Não é vaga de trabalho que você diz que você tem inglês intermediário, quando na verdade seu inglês é básico. Então, precisa haver responsabilidade nesse sentido. Mas entender que investir em idiomas é uma habilidade importante que, inclusive, amplia as chances de empregabilidade. Além disso, o que o contratante, o solicitante, ele acredita que vai encontrar em um promotor, em um recepcionista? Educação e gentileza, iniciativa. Não dá para você ser aquela pessoa que tem a ideia de só fazer aquilo para o qual foi contratado ou aquilo que foi designado a fazer. E não ter a disponibilidade de pensar como equipe e estar comprometido com o sucesso do evento. Pequenas ações e iniciativas podem fazer com que o seu contratante, o seu solicitante, lhe veja de uma forma diferente e gere em você uma confiança, uma credibilidade que amanhã depois vai se tornar lealdade e fidelidade. Então, é muito importante que você dê o seu melhor. Entenda que não é se limitar a se eu estou aqui tomando conta da portaria no cara crachá, ou vou tomar conta de perguntas e respostas, ou, enfim, estou aqui na distribuição de brindes ou de
material de participante, eu não veja uma lixeira, por exemplo, que já está entupida, ou uma água que caiu no piso, e você não comunique ao seu superior, ou você não tome a iniciativa de resolver aquele problema, de passar um rádio, de guiar uma pessoa até o local onde ela precisa ser atendida. Essas pequenas sutilezas, essa visão empática, essa visão 360, esse senso de pertencimento, de comprometimento, vai fazer diferença na forma como as pessoas enxergam você e o seu trabalho. Comprometimento, dedicação, profissionalismo é expresso através daquilo que é inédito, daquilo que não está no contexto do seu trabalho. Fazer aquilo para o qual você foi contratado, está sendo pago para fazer, é básico. É aquilo que esperam de você. Você só consegue ir além das expectativas quando você consegue oferecer alguma coisa a mais. Essas competências e habilidades, elas são fundamentais para que você desperte a atenção para outros aspectos, para uma postura mais proativa e que lhe dê essa percepção por parte do seu contratante. Quais são as atividades inerentes à recepção, entrando no conteúdo propriamente dito? Primeiro, prestar informações de forma gentil. Para isso, é muito importante que você procure antecipadamente conhecer o seu ambiente de trabalho. Quando eu digo conhecer o ambiente de trabalho, é conhecer não só o ambiente no qual você vai trabalhar, mas todo o espaço do evento. Você identificar saídas de emergência, onde ficam os banheiros, onde estão as escadas ou elevadores, onde estão os interruptores do salão onde você vai trabalhar, para quando alguém pedir para apagar uma luz ou acender uma luz, não ficar todo mundo se batendo procurando onde é, você saber onde estão as tomadas, enfim, se existe coleta seletiva, saber onde estão os pontos de cada tipo de resíduo, você ter a perspicácia de conhecer o ambiente para ter condição de prestar uma informação mais assertiva e de forma mais educada. E os setores do evento também, secretaria executiva, onde está, sei lá, uma tesouraria, a chapelaria do evento, que é o guarda-volumes, um CAEX, que é o centro de atendimento ao expositor, conhecer os lugares-chave do evento para poder saber informar com assertividade. Verificar a presença e conferir listas VIPs ou pessoas que compõem, que estão liberadas para acesso a um determinado ambiente. Você precisa não só ter uma prancheta ou ter um sistema onde você está ali com todos os nomes, mas você precisa ter o cuidado, se não lhe orientarem, de saber, caso um nome não esteja ali, como deve ser o procedimento, quem deve ser procurado, a quem essa pessoa vai se reportar, ou você mesmo, e saber negar também de forma gentil, sempre de forma empática, dizendo àquela pessoa que você compreende, mas que infelizmente, que foge da sua alçada, que você vai precisar verificar com alguém, enfim, mas de uma forma segura, você se impor, mas também ter educação e gentileza na hora de prestar uma informação que pode ser contrária ao que o participante, o expositor, o palestrante, quem quer que seja, está esperando ouvir de você. Uma outra função é controlar os acessos a essa plenária, aos auditórios. E você precisa saber também, de forma proativa, quais são as exceções. Por exemplo, fotógrafo, imprensa, pessoas que estejam portando crachás que não sejam de participante. Por exemplo, um expositor, ele pode ter acesso à plenária com a credencial de expositor, a imprensa pode ter acesso à plenária sem estar com alguém da produção. Essas informações, caso não lhe sejam passadas no momento em que é brifado o evento, quando as pessoas chegam, tenha a iniciativa de perguntar. Às vezes, quem está ali na correria de abrir um evento, se passa de informações básicas que vão fazer diferença no seu trabalho se você conhecer antecipadamente, e não na hora, no momento que você está na situação, e buscar informação. Então, além de prestar informação, além de, por exemplo, dar acesso, né, estar ali no controle de uma lista VIP ou no controle de presenças ou de convidados,
permitir o acesso à plenária, seja através de catraca, seja através de cara crachá, né, com abertura de porta de plenária, enfim. Uma outra situação que pode ocorrer é você ser solicitado a auxiliar os intérpretes ou a tradução simultânea. O que é isso? Se for uma tradução simultânea, ou seja, aquela que envolve cabines de tradução e a tradução ela é feita através de fones, onde o intérprete na cabine, em tempo real, traduz o que o palestrante está falando, muitas vezes, para ser dado o fone ao palestrante, é solicitado um documento de identificação com foto. São montadas recepções específicas, onde recepcionistas fazem esse trabalho de pegar a identificação, colocar em um local numerado ou identificado com aquele fone, para que, ao final, ao retornar, seja fácil a troca. Então, você pode ser solicitado a ajudar nessa distribuição de fones, ou ainda junto ao intérprete na cabine. Como? Cuidando para que o seu campo de visão esteja limpo. O tradutor que está na cabine, ele precisa ter completa visão do palco e dos slides do palestrante para conseguir acompanhar em tempo real. Uma informação a mais é que quando esta tradução ela não ocorre com fones e cabines, ela ocorre de forma paralela, o intérprete no palco junto com o palestrante, nós chamamos essa tradução de consecutiva. Quando o palestrante fala um parágrafo ou um slide, cala, e então o intérprete vai e faz a tradução. Então, essa é a tradução consecutiva. Uma outra coisa para o qual os recepcionistas em plenária são chamados a ajudar é com o apoio às perguntas e respostas. Muitas vezes, a gente prefere não dar o microfone livre para o participante, porque ele pode fugir do assunto, porque ele pode criar um mal-estar, acabar ofendendo, ou ainda ser prolixo na sua pergunta, fazer perguntas de forma repetitiva. Então, um mecanismo é utilizar as perguntas por escrito, onde no material de participante, ou às vezes até antecipadamente nos balcões, é possível retirar um papel onde ele vai fazer a sua pergunta por escrito. Quando é facultado a palavra ao participante, as recepcionistas ou os promotores, eles ficam disponíveis no ambiente da sala, de posse dos microfones, para levar até a pessoa que fará a pergunta. Se for por escrito, para poder pegar esse papel e levar até o mediador que está no palco, à mesa, para que ele possa, ou se for o caso de perguntas eletrônicas que vão aparecer no painel, no local onde está sendo feita a concentração desses papéis. Então, você pode também, de forma muito discreta, estar circulando na plenária, no auditório, para poder recolher essas perguntas e respostas, ou através do microfone diretamente, ou através de folhas de perguntas e respostas. Por fim, acho que a mais comum é atuar no credenciamento de participantes e convidados, que é o quê? Verificar no sistema se aquela pessoa está inscrita, previamente inscrita, e fazer a entrega no material de participante de brinde, quando houver. Ou então, em guichês específicos, seja para palestrante, seja para expositor, ou ainda novos inscritos ou inscritos no local, proceder à inscrição daquela pessoa, pegar os seus dados, inserir no sistema, encaminhá-la para um local de pagamento, ou, se for o caso, no próprio guichê, o pagamento através de cartão de crédito, em dinheiro, enfim, da forma que o evento definir, e liberar credencial e material de participante, se for o caso. Então, também é muito inerente em eventos que tenham o espaço de auditório ou plenária, você também ser solicitado a atuar dando cobertura no credenciamento e no acesso dos participantes. Uma outra coisa que nós temos ainda é a possibilidade de atender em balcões de informação ou em estandes. Eu não vou me ater aqui ao trabalho em estandes, porque o que me coube é conversar com vocês a respeito da atuação em plenária, em auditório. Mas nós sabemos também que muitas vezes nesse perfil de evento corporativo técnico-científico existem exposições paralelas. E muitas vezes o promotor, o recepcionista, ele precisa estar apto, aberto, coração tranquilo,
para atuar em múltiplas funções. Ele pode ser chamado para uma coisa, de repente, por exemplo, controlar um totem de autoatendimento de um credenciamento, ou um credenciamento via sistema, como nós acabamos de falar, e em dado momento, ou para cobrir uma pessoa que foi ao almoço, ele pode ser solicitado tomar conta da porta de uma plenária, ou fazer a indicação, ou estar em um balcão de informação, ou ainda, quem sabe, ajudar em um estande atendendo visitantes. Isso não é difícil e a gente precisa ter, como eu disse, a predisposição em ser útil, mais do que em qualquer, eu fui contratado para isso ou para aquilo. Busque ser útil, busque contribuir através do seu trabalho para o sucesso daquele evento. Isso é o que efetivamente vai fazer com que seja visto em você uma postura profissional e isso impacte, como eu disse, nas possibilidades de futuros convites por parte daquela agência ou contratante. Um outro tipo de balcão de atendimento comum em aeroportos e hotéis é o chamado desk, onde o recepcionista, o promotor, ele é convidado, ou melhor, ele é colocado para recepcionar as pessoas que estão chegando em um desses locais, né, ou através de um aeroporto, rodoviária, ou no hotel, e ser encaminhados para ou transporte, por exemplo, um congresso onde as pessoas estão chegando no aeroporto e é necessário se apresentar como participante e a partir do hotel em que ele vai ficar hospedado ou da área onde ele vai ficar hospedado, ele ser encaminhado para uma linha de ônibus, checar voucher, ver home list, principalmente em convenções corporativas, onde o colaborador, o funcionário, ele vai ficar hospedado no local do evento. É muito comum o credenciamento do evento acontecer já junto ao credenciamento no próprio meio de hospedagem. Então, ele recebe a FNRH, que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspede, ele preenche a sua hospedagem, mas ele também já está dando entrada e recebendo material. Então, é muito comum também nós aproveitarmos os recursos humanos do evento para ajudar nesse tipo de atividade. Uma outra coisa que a gente pode também ser chamado a auxiliar dentro de plenárias e auditórios é o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias é aquela pessoa que conduz a atividade, que está ali dando a sequência dos acontecimentos. Então, você pode ser solicitado a estar ali próximo ao mestre de cerimônias para poder levar para ele nominadas, nomes, cartões de visitas de autoridades que chegam e precisa ser registrada a presença, para poder fazer um elo de comunicação com a produção do evento, para auxiliar com a parte da água, ou ainda em solenidades, que é uma coisa que eu vou me ater a falar com vocês um pouco mais à frente, ajudar na composição de mesa, que é uma das ações, talvez a principal, de uma recepcionista ou um promotor, quando nós estamos trabalhando com eventos corporativos ou técnicos científicos em plenária. Ajudar nessa composição de mesa é ter o cuidado de dar acesso ao palco, ajudar essas pessoas a subirem ao palco, mulheres principalmente, com salto, com saia, em rampa, em escada, pessoas de idade, a gente ter essa preocupação, indicação de lugares, lugares reservados, primeira fila, pessoas que são palestrantes, que precisam ficar de fácil acesso para ir ao palco, ou ainda o serviço de água, porque não é sempre que o evento dispõe de um garçom para estar fazendo o serviço. Então, muitas vezes, é o recepcionista, a recepcionista, que é convidado a ajudar também no serviço de água. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas atividades. Quais são as particularidades dos eventos corporativos e técnicos científicos? Primeiro, o nível de exigência de público. Você vai ter no público corporativo e no público que é de um evento científico uma certa rigidez, uma certa impaciência, uma certa intolerância à apresentação física e ao vocabulário que você não vai ver em um participante de um evento cultural, de um evento esportivo, de um evento de entretenimento.
É óbvio que a pessoa que está em uma situação de lazer, ela está muito mais tranquila e predisposta a aceitar determinadas questões que ela até não concorde e que para ela ok, porque ela está no momento de lazer. Quando a pessoa está se vendo ali em uma situação de obrigatoriedade, muitas vezes por convocação, como é o caso dos eventos corporativos, onde essa pessoa está indo ao chamado da sua empresa, ou ainda quando a pessoa está indo se atualizar num congresso científico, ela não está a lazer, ela está a trabalho. Logo, por mais que seja um resort, que tenha uma programação social, mas ela está a trabalho. Então, ela tem de ter uma exigência, um nível de tolerância menor. O perfil sociocultural dessas pessoas é maior, né? Na maioria das vezes. Existem grupos específicos em algumas situações, nacionalidade, política, religião, uma causa, né? No caso, sei lá, pensemos aqui em eventos de cunho ambiental, um interesse específico na área jurídica. Enfim, você pode encontrar grupos muito específicos de uma área de conhecimento ou de uma postura sociocultural, e isso fazer com que ele tenha menos tolerância em relação a uma postura, a um deslize, um vocabulário, uma apresentação, enfim, de uma forma geral, esse público ele é mais exigente, ele vai pedir de você uma atenção maior à sua postura. A disponibilidade da verba. Quem tem mais dinheiro geralmente cobra mais. E é assim com o contratante, com a agência do evento corporativo e técnico-científico. Você tem cachês que, via de regra, são um pouco melhores, mas também que vai ter uma exigência muito maior em relação à sua postura e à apresentação física. Quando eu digo apresentação física, é a sua aparência, literalmente, né? É necessário você fazer valer o tempo da pessoa que você está atendendo. Não existe dentro de um evento científico ou de um evento corporativo a possibilidade de você ficar passando de pessoa por pessoa, de pessoa para pessoa, dar a informação, eu falo que eu não sei quem, isso não é comigo, esse tipo de coisa não é tolerado em um evento técnico-científico ou em um evento corporativo. Você precisa ser assertivo, objetivo, pragmático nas informações que você dá e estar conhecedor do que você diz, porque senão ele vai te cobrar isso. Quando eu digo quem vai te cobrar, é o próprio participante. Quais são as áreas intrínsecas a esses eventos técnicos, científicos e corporativos? Aquilo que nós já vimos, o credenciamento, as plenárias, a parte protocolar, a distribuição de brindes, a lida com a imprensa, a apresentação de trabalhos científicos que podem acontecer ou na modalidade de comunicação oral, ou seja, salas que são específicas para de tempos em tempos, 15 em 15, 20 em 20, com intervalo pequeno, 15 em 15, 20 em 20 minutos, né, com intervalo pequeno, tem a apresentação de trabalhos, geralmente distribuídos por temas, e que você precisa estar atento à programação do evento para saber o que está acontecendo em cada lugar, ou ainda na modalidade pôsteres, quando as pessoas levam os seus banners, entregam aos recepcionistas ou à coordenação do evento, e ao final do período indicado, porque pode ser uma tarde, pode ser o período todo do evento, pode ser um dia todo, ela tem que retornar para buscar o seu banner. Algumas vezes, quando nós estamos falando de eventos científicos com uma quantidade muito grande de pôsteres, isso é dividido por temas, por áreas de temática, né? Por áreas da apresentação, e muitas vezes também é feita uma definição específica do local. A pessoa tem que colocar o seu pôster, o seu banner naquele local específico e há uma identificação com código, com etiqueta. Via de regra, são recepcionistas ou promotores que são ajudados, que são solicitados pela agência para atuar nessa lógica. Em outras situações que têm sido bem mais comuns em área tecnológica, a gente utilizar os pôsteres eletrônicos, quando simplesmente o participante enviou ou coloca o arquivo e esses posters ficam rodando em TVs, né? E os participantes podem acessar o menu e escolher qual é o trabalho que ele prefere se aprofundar. Além disso, como eu contei, feiras e exposições, que aí é uma atuação específica de estandes que não cabe aqui nesse momento que nós estamos conversando. E aí,
Dando continuidade, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das atitudes profissionais e também de alguns cuidados em relação à apresentação física, quando você atua em eventos onde você tem necessariamente plenárias ou auditórios. Esses eventos de perfis corporativo e técnico-científicos com um nível de exigência maior, como nós já conversamos. Brincos, relógios e pulseiras grandes não são bem aceitos. Maquiagem carregada ou muito produzida. Decotes e transparências, sempre busque saber qual é a cor da blusa interna de um terno, por exemplo. O uso do celular de qualquer forma, falando em WhatsApp, redes sociais, isso é uma coisa que não cabe profissionalmente em atuação nenhuma na área de eventos. Cabelos bagunçados, com prendedores velhos, desgastados, coloridos demais, aparentes. Isso não é também tolerado. O ideal é que você seja o mais discreto possível. Não é à toa que nós usamos preto, na grande maioria das vezes. Nós precisamos primar pela discrição. E quando a gente fala em descrição, nós estamos falando da nossa apresentação como um todo e na nossa postura. É o andar cauteloso, é ter o cuidado com um sapato que não tem aquele toque, 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 ou um tênis que range. Uma preocupação com o gestual para não ser muito chamativo. A gente precisa ter uma descrição, porque a atração do evento é o palestrante ou o artista. Nós estamos ali para dar o suporte e fazer a coisa acontecer. Então, uma outra coisa que, enfim, parece pouco, como é que eu vou dizer, pouco pessoal, porque é uma coisa muito íntima, mas que a gente precisa ter o cuidado. A coloração das unhas, cores fortes ainda chamam muita atenção, sim. Não existe preconceito, sim, com batom vermelho, com unha vermelha, com unha preta. Então, esmalte azul, verde, uma unha de cada cor, uma unha com pelugem, pedra preciosa colada. Isso pode fazer parte do seu estilo, mas pode não condizer com o estilo do evento. Então, é importante você alinhar isso antecipadamente com o seu contratante, para que isso não gere um mal-estar no momento que você chega, seja para você, seja para ele. Então, é importante, dentro dessa linha de descrição, você procurar, por mais que não faça parte do seu estilo, cores mais brandas, tanto na maquiagem quanto na questão das unhas. E existem empresas, é o caso da minha, que padroniza a maquiagem. Leva pincéis específicos para batom e sombra, de forma que a gente possa padronizar a maquiagem e padronizar, inclusive, acessórios, para que não fique uma de pérola, a outra com brincão, a outra com argola, a outra... pode parecer pouco pessoal, como eu digo, tirando um pouco da autenticidade das pessoas, mas é no sentido de criar uma uniformidade que dê a descrição que a gente precisa quando nós estamos no suporte de um evento. Sobrancelha, barba e depilação por fazer também precisam ser sanados antes do evento. Você não ficar se arrumando no posto de trabalho. Se o contratante te diz que você vai estar no posto às 8 horas, você não vai chegar para trabalhar 10 para as 8 com uma roupa e chinelo para trocar lá no banheiro do espaço de eventos, do hotel, do centro de convenções. Você precisa chegar com antecedência devida para que naquele momento que você vai se apresentar, você já esteja pronto, e não você esteja chegando ainda para poder arrumar cabelo, fazer maquiagem, não convém, né? Outra coisa é a gente ter preocupação com colegas de trabalho, com muita intimidade. Por quê? Porque você tende a perder a sua atenção quando você trabalha com colegas. Né? Você tende a conversar mais, a criar na piadinha, só quer sair para poder almoçar junto, dentro do mesmo horário. Esse tipo de coisa não é uma postura profissional. Você está ali a trabalho.
Ok, você querer sair com uma amiga, se é possível, ótimo, mas não querer mudar uma escala de trabalho, ficar trocando, tirar o controle do seu contratante de quem está em almoço, quem não está, porque você precisa sair para almoçar junto com um colega. Sejamos adultos, não tem condição da gente ficar pressionando para acontecer esse tipo de ação. Bocejar, fungar o nariz, retocar batom, tirar os sapatos para descansar e ninguém está vendo, sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém percebendo um X9 para contar o seu contratante que você está fazendo isso, ou pior, o cliente do seu cliente, que deixa a agência numa situação péssima. Então, peque pelo excesso. Essa história de ninguém está vendo, você pode ser flagrado e gerar um problema, não só para você, mas para o seu contratante ou selecionador. Outra coisa é quando a gente está no ambiente da plenária, você fica muito tempo exposto, olhando, tendo que prestar atenção, né, em um assunto que às vezes não é do seu interesse profissional, a gente meio que entra em transe de ficar tanto tempo em pé em um lugar. E aí, quando a gente entra nesse transe, a gente começa a descuidar da postura, a ficar encostando, a ficar dançando no salto, isso no caso das meninas, a tentar tirar o sapato. Enfim, a gente precisa ter uma atenção para conservar a postura, se for o caso, pedir para trocar com alguém, mas a gente precisa atentar para não desmoronar com o cansaço que nos engana, tá? Uma outra coisa que eu vou pedir a vocês que evitem disfarçar sarcasmo e ironia, demonstrar irritação e impaciência ou desinteresse ao seu contratante, ou, como eu disse, pior, ao contratante do seu contratante, ao cliente final, que pode ser a empresa fim ou ainda o participante, palestrante, expositor, o patrocinador, que é quem paga a conta. A gente precisa saber que muitas vezes, eu sempre digo isso, você já deu 400 bons dias. Aquela pessoa que está chegando, por exemplo, para você, é o primeiro bom dia dela. Ela não é a culpada de você estar ali e ficar ali por 10 horas. Muito pelo contrário, foi uma opção sua. Então, se você se dispôs a esse trabalho, você precisa fazer bem feito aquilo que você se predispôs. Então, a gente precisa buscar no âmago do nosso ser essa intenção, essa inteligência emocional de saber que o outro não é o culpado e que para ele é o primeiro bom dia, para ele é a primeira informação. Não dá para você ir perdendo a graça, a paciência, a gentileza, à medida que você vai avançando o dia e a quantidade de pessoas atendidas. Isso não é uma postura profissional. Por fim, eu gostaria de comentar com vocês, dentro da composição de mesa, que é você trabalhar, atuar o recepcionista, a recepcionista, no apoio a solenidades. O cerimonial ele é um ritual ou uma sequência pré-determinada de acontecimentos, tá? Seja em solenidades públicas ou mesmo privadas, como um casamento. Aquele ato que você já sabe previamente, que vai fechar a porta, a noiva vai entrar, tem um determinado, antes está indo os pajens e guardas de honra e damas de honra, enfim, de um lado vai estar padrinhos e madrinhas, ou outros pais. Esse ritual pré-determinado de ações, isso é o que a gente chama de cerimonial. Protocolos são as prerrogativas que as pessoas assumem em função do papel social que eles estão ali vivendo. Por exemplo, a noiva e o noivo, ou ainda os padrinhos, os pais dos noivos, eles são pessoas que têm uma prerrogativa, ou seja, têm benefícios ou destaques, ou uma atuação diferenciada em uma alocação dentro daquele ritual em função do seu papel social. Esse protocolo, dentro de um evento corporativo técnico-científico, cabe também nas autoridades e nos palestrantes, em pessoas que, de alguma forma, vão ter acesso a essa mesa diretora ou fazer uso da palavra no púlpito, numa tribuna ou num microfone. Então, a gente precisa saber mais ou menos qual é a ordem das coisas para ser capaz de ajudar.
A etiqueta, na verdade, parece que vem junto como irmão siamês do cerimonial e protocolo. Mas, na verdade, a etiqueta, ela vem ajudando, através das regras e convenções sociais, a forma como as pessoas devem se comportar dentro desse ritual, dessa sequência pré-determinada de acontecimentos e dessas prerrogativas de papéis sociais que as pessoas estão assumindo naquela determinada solenidade. Qual é o papel da recepcionista, do recepcionista, em um evento onde ele vai ajudar na composição de mesa? Vamos passar aqui para uma imagem. Percebam vocês que eu estou colocando aqui uma mesinha, né, com uma tribuna, um púlpito, as bandeiras e a mesa diretora ou mesa diretiva, você pode chamar das duas formas, com as cadeiras numeradas de acordo com a ordem que as pessoas vão se sentar nela, que é uma ordem hierárquica, tá? O recepcionista, a recepcionista que vai atuar em uma plenária que tem esse nível de formalidade, precisa saber que existe uma arrumação prévia, onde a gente faz a marcação da projeção para que ela não fique, a iluminação não fique aos olhos de quem vai compor mesa, saber onde está entradas e saídas de quem vai compor essa mesa, se é um palco, que tem um corredor que vai por trás, ou se tem uma rampa de acesso. É importante ter um espaço reservado dos cadeirantes. Então, a gente geralmente hoje ou coloca um adesivo ao chão, onde a gente deixa o espaço do cadeirante nas primeiras filas, ou existem auditórios que já têm esse espaço demarcado, esse vácuo, que é as opções de onde se colocam cadeiras. Mas é importante saber se nós vamos ter um cadeirante ao palco para saber como é que essa pessoa ela vai compor mesa, né? Se há uma rampa, pessoas que tenham força suficiente para poder ajudar esse cadeirante a subir, enfim, papel, caneta e programação na mesa para essas pessoas que vão compor. Então, uma mesa bem formatada precisa ter papel, caneta e a programação à mesa. Flores, que geralmente a gente pede, a gente orienta que se coloque ao chão, à frente da mesa, e não em cima da mesa, porque se houver algum alérgico, isso pode gerar um problema. Púlpito, que é esse local onde as pessoas que vão de pé fazer uso da palavra. TVs de retorno, né, que é aquela TV que fica à frente da mesa, com slides ou com um cronômetro do tempo que a pessoa tem para falar. Mesa de apoio, se for feita alguma distribuição, alguma condecoração com diplomas, alguma medalha ou troféu, algum tipo de homenagem, a gente geralmente tem uma mesa à parte, lateral, já pronta, na ordem em que a gente vai fazer essas homenagens, para ficar fácil para a recepcionista ou recepcionista que vai pegar essa medalha, esse troféu, levar para que a pessoa que vai colocar no homenageado possa colocar a medalha ou colocar, se for o caso de uma medalha, que seja colocado no pescoço ou entregar, né? Então, é preciso fazer esse ensaio de como é que vai ser isso, para não ficar na frente da câmera, para não ficar na frente do fotógrafo, se é o recepcionista, entrega na mão do homenageado, se vai entregar alguém que entrega ao homenageado, água, suporte, garrafa, que se não tiver um garçom, você já fica sabendo que não se coloca garrafa com rótulos em cima da mesa. Você deve retirar todos os rótulos. No entanto, você não deve abrir as garrafas. Por quê? Principalmente na presença de estrangeiros, que têm uma certa preocupação com a água no Brasil. Essas pessoas, elas precisam abrir a própria água, a não ser que fosse um garçom, que fosse servir esta água, abrir na hora e servir a água. Mas se é uma recepcionista, um recepcionista, ele vai se ater aí com a bandeja, colocar pela direita a água. E se for o caso de retirar porque a pessoa acabou e você vai colocar uma nova água, você retira pela esquerda. Então, você coloca a água
pela direita e você retira pela esquerda. Isso é convenção social, é regra de etiqueta, tá? Mas, via de regra, a mesa já fica composta com as taças e você só vai lá e coloca as águas, no caso de ser um recepcionista ajudando nesse sentido. E se for o caso de retirar para repor, retira pela esquerda e coloca novamente a nova água pela direita. Mas você não serve, você não é garçom. Então, aí, se não tem um garçom, a própria pessoa vai abrir e servir a sua água, que deve estar sem rótulo, tá? É muito importante que você esteja atento quando existe indicação de lugares para essas pessoas sentarem, de forma que você possa estar orientando quem são essas pessoas que estão fala para estarem sentadas à frente, né? Se tem um reservado, ótimo, é o ideal, né? Porque aí fica essa indicação fácil que a gente faz. E, no caso das mulheres e idosos, como eu comentei, nós devemos, na condição de recepcionista, de promotor, ter o cuidado de conduzir essa pessoa no momento em que ela sobe ao palco, através de uma rampa ou de uma escada, por causa do salto, a saia mais justa, no caso das pessoas de idade com ou sem apoio, porque podem ter algum tipo de escorregar. Meu último slide é para mostrar a vocês nessa composição aí que bandeiras ficam à direita na mesa diretora e o púlpito à esquerda. Quando o mestre de cerimônia chamar, ele vai chamar sempre da pessoa mais importante para a pessoa menos importante. A pessoa mais importante vai se sentar ao centro, como está indicando a cadeira 1. Então, a recepcionista ou recepcionista que está ali no apoio dessa composição de mesa, ele provavelmente vai estar atrás dessa mesa diretora e, para fazer a indicação de quem deve sentar onde, você pode puxar discretamente a cadeira para poder fazer a demonstração de que a pessoa deve se sentar naquele assento. E aí, gente, não tem erro. Depois que sentou a pessoa mais importante, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Como vocês estão vendo aí nos números. Sempre pela ordem que o mestre de cerimônia está chamando, que é do mais importante para o menos importante. Na hora dele passar a palavra, do menos importante para o mais importante. Uma coisa que é interessante, uma curiosidade de você saber, é que não há necessidade de se virar para a bandeira e tampouco colocar a mão ao peito no momento em que se entoa ou que se ouve o hino nacional. Tá? Isso são mitos que se criam em cima dos símbolos nacionais e que não têm nenhuma coerência. Nenhum símbolo se sobrepõe a outro. Então, não se precisa virar para a bandeira e tampouco colocar a mão ao peito. Isso é coisa de militar. O civil, ele não tem essa obrigação. Da mesma forma que hoje em dia é de bom tom a gente falar, vamos nos colocar em posição de respeito e não vamos ficar de pé, porque muitas vezes você tem idosos, você tem pessoas com portadores de necessidades especiais, enfim, não existe mais aquela história do colocar-se de pé. Se coloca em posição de respeito para que, então, se tenha o hino brasileiro, que geralmente acontece em solenidades mais formais. O importante é você se colocar, é você ser útil, é você se colocar à disposição da pessoa que contrata. Você se mostrar disposto a contribuir para o sucesso do evento. Com isso, seja educado e gentil no sentido de dizer que quando você pergunta, é para que você possa executar o seu melhor trabalho. Se você acredita que ele não está lhe dando as informações suficientes para que você desempenhe o seu papel da melhor forma possível, pergunte. No mais, excesso de gentileza, compostura e segurança, sempre, para que você se imponha profissionalmente, cuidado extremo com a sua aparência e também com as suas relações interpessoais. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ser um excelente profissional. Sucesso, e aí estão os meus contatos.